É possível eu, como não sei se é jovem mais, né, geração 2000, não tô tão velho, mas também já não tô mais tão jovem assim que nem a galera que tá virando adulto agora. Mas é possível eu, com 26 anos, me sentir pai de alguém que tem 20 anos? Porque é assim que eu me sinto hoje, com o meu olho brilhando, vendo meu menino, meu filho Gabriel Tempo fazendo um gol. É assim que eu me sinto pai do menino. Talvez o irmão mais velho, mas eu me sinto um pai. Que, que maravilha. O Santos classificado, sim, muito bom pra minha falta de expectativa que normalmente eu tenho, que é o que eu sempre digo. Se você, eu normalmente eu sou pessimista com as coisas, mas se você é realista com a situação do Santos, você automaticamente se torna pessimista. Porque não tem como olhar tudo que acontece fora de campo e até mesmo dentro de campo nos últimos anos e não ficar, não achar que algo pode dar ruim, tá ligado? É, Santos que tinha feito um péssimo jogo de ida, horrível, só não perdeu aquele jogo porque o Coritiba, sei lá, deu tilt na mente dos caras e esqueceram como é que chutava pro gol, porque a quantidade de falhas e a inofensividade, talvez, existe isso, não sei, do Santos naquele jogo é algo surreal. E hoje o que a gente viu foi justamente o contrário. O Santos, novamente, assim como no último jogo contra o Bragantino, fez um jogo não tão bonito, não tão vistoso, sofreu, não necessariamente em chances claras, em milagres que o Brasil teve que fazer, mas em questão de posse de bola, de pressão mesmo do Coritiba em alguns momentos, e ainda assim foi um jogo seguro. Se você assiste os jogos do Santos nos últimos anos, cada bola que é alçada na área sempre é um terror. Mas hoje, mesmo com aquela dor no coração toda vez que tinha algum cruzamento, algum escanteio pro Coritiba, ainda assim o Santos não passou dificuldade. Muito graças ao Lucas Veríssimo. A gente ressaltou aqui no jogo contra o Fluminense, contra o Bahia, são dois gols de jogadores de cabeça do time adversário, em que o Veríssimo falhava na bola aérea, mas que teoricamente ele é o melhor zagueiro que a gente tem nesse aspecto, e hoje ele deixou isso muito evidente. Assim, a quantidade de vezes que o Veríssimo cortou a bola da área de cabeça, eu perdi as contas. Sim, eu nem peguei número aqui pra anotar e tal, mas, tipo assim, a cada três cortes que eu via, dois era do Veríssimo. Se for comparar ele com os outros jogadores de defesa do Santos, ou até com os volantes mesmo, que fizeram cortes assim, acho que eles não chegam na metade do que o Veríssimo fez no jogo de hoje. Foi excelente no jogo aéreo e pelo chão também não comprometeu em nada. Um jogo em que mesmo com o Neymar e o Laser jogando abaixo do que vinham jogando, ainda assim conseguiu produzir e conseguiu contar com a estrela de dois jogadores que o Adonis voltando agora ao time titular, motivado pela lesão do Luan Pérez, mas mostrando muito que tem. Eita pô, quase chutei o tripé aqui. Mas mostrando que tem mais competência que o Luan Pérez, talvez. O Luan Pérez a gente sabe, a gente sempre fala que o Luan Pérez é aquele cara aquele zagueiro de bom passe, mas que, mesmo tendo 1,90, não consegue se impor. Parece que qualquer um ganha do jogo de corpo do Luan Pérez. Parece que falta vontade, falta garra. O Adonis é meio que o oposto. O Adonis até tem um bom passe também, mas é aquele zagueirão meio burro, e até aí ok, tem esse perfil de zagueiro, né? Até então um zagueirão meio burro, mas que vontade aqui não falta. E, diferente de muitos, assim, parece ter um jogo de corpo mais consistente. Assim, ele já perdeu no jogo de corpo para alguns jogadores menores ou que pareciam mais fracos que ele também. Mas mais que o Luan Pérez parece que ele tem. E parece quase todo mundo do elenco. Então, assim, fazendo um gol de cabeça novamente, né? 2 jogos, 2 gols, desde que ele voltou. Muito bem, numa outra jogada ensaiada de bola parada, igual foi do último jogo. É, E mostrando toda a qualidade. E o bom tempo que, depois de tanta insistência, seja da torcida, seja dos companheiros, seja da comissão técnica, para o bom tempo chutar pro gol, ele finalmente chutou. Eu não eu acho que ele chegou a chutar uma outra bola ainda no primeiro tempo, que é
é desviada, um chute fraco, acho que não seria gol, mas que é desviada pelo jogador do Curitiba e vai pra escanteio. Mas assim, dois chutes. Um ele arranjou o escanteio, no outro ele fez um golaço. E é tudo que precisa, tá ligado? É o óbvio, o Bom Tempo é um cara de bom passe que dá uma ótima dinâmica pro time do Santos. E que se ele consegue melhorar a finalização dele e arriscar mais, consequentemente ele vai marcar mais gols, porque sem arriscar ele nunca vai conseguir fazer, vai sair jogadas ótimas. Seja esse golaço que foi hoje, seja algum momento que o goleiro vai rebater a bola e vai sobrar no pé do Neymar, do Gabigol, de alguém que estiver chegando na área, seja um escanteio, que aí desse escanteio pode vir uma jogada de bola parada e acabar resultando em outro gol, como foi no caso do segundo. Então, assim, eu tô feliz pra caralho, não só pela classificação do Santos, óbvio, mas por ver soluções que estão sendo encontradas. Um segundo zagueiro que consegue ir bem na bola aérea, porque o Luan Pérez não conseguia. O Adonis aparentemente tem ido bem. O Bom Tempo arriscando mais e chamando a responsabilidade num jogo de classificação de Copa do Brasil, fora de casa, que era difícil, que o Santos tinha ido muito mal no jogo de ida. E o Santos, no geral, muito da da. Porra, esqueci a palavra aqui. Mas muito do que eu tinha citado, assim, que parece que foi uma troca que aconteceu, que foi no último jogo contra o Bragantino. O Santos vinha jogando bem a maioria dos jogos e entregando resultado. Fez 1 a 0 contra o Palmeiras, jogando muito bem no primeiro tempo. Segundo tempo, desmonta, toma empate, quase toma virada. Contra o Bahia, faz um 2 a 0 no primeiro tempo, jogando bem. Vai pro segundo tempo, toma empate, quase a virada, jogando praticamente nada. E nos últimos dois jogos o Santos abdicou de jogar necessariamente um futebol lindo, e acho que assim, não é porque o Santos quis, é porque tá acontecendo. Mas o Santos parou de dar aquele show que tava dando nos primeiros tempos, mas tem mostrado muito mais consistência. O Santos consegue, é, no jogo contra o Bragantino, abre o placar no 1 a 0, vai pro intervalo, volta pro segundo tempo, e ao invés de tomar um empate que nem vinha sendo antes, consegue converter e fazer mais um gol. O Santos vai pro intervalo hoje com 2 a 0, consegue segurar o resultado, sem o Brasão precisar fazer nenhuma defesaça. Então, assim, o time vem mostrando mais consistência. E quando chega no quarteto de ataque, Bom Tempo, Rolhazer, Barreal e Neymar ou Gabigol, vem conseguindo trocar passes como há muito tempo o Santos não trocava. O Santos já tinha, não o Gabigol no caso, mas já tinha Neymar, Barreal, Rolhazer e Bom Tempo desde o Paulistão do ano passado. E tanto com o Caixinha, quanto com o Kleber Xavier, quanto com o Vojvoda, em nenhum momento eles tinham conseguido fazer esses jogadores criarem tabelas e passes com a frequência que vem sendo e com a qualidade que vem sendo feita pelo Cuca. E aí esse mérito tem que total ser dado pelo Cuca. Eu ainda tenho algumas críticas ao Cuca, principalmente em algumas escolhas, em um momento ou outro, mas assim, do ano passado pra cá, pelo menos até esse momento, ele vem sendo que vem mostrando um pouco mais de consistência. O Santos, se eu não me engano, só perdeu 3 jogos com ele. Com o jogo de hoje, vai para a quarta vitória. E acho que 6 empates. Ainda é um número muito alto de empates. E principalmente pontos corridos, isso é ruim, né? Porque o primeiro critério de desempate é vitórias. E, consequentemente, se você vai só empatando, você não consegue uma pontuação muito alta. Principalmente no caso da briga do Santos, que é contra o rebaixamento ainda. Então vamos se iludir por enquanto. Mas enfim, o Cuca vem conseguindo desenvolver esse trabalho, tá ligado? Mesmo que ainda com muitas dificuldades, ainda com um elenco curto, o Santos vem mostrando uma melhora, tá ligado? E consegue avançar de fase na Copa do Brasil, finalmente, né? Depois de ano passado cair pro CRB e 2024 não jogou, né? Porque tinha caído pra Série B e aí tinha mudado a regra, justamente no ano que o Santos cai, muda a regra da Copa do Brasil, que aí não era mais pelo ranking lá da CBF, pela classificação no Paulista, aí o Santos não conseguiu jogar em 24. Em 23 cai pro Bahia também eu não quero lembrar daquele jogo. Mas enfim, o Santos consegue a classificação, vai empengar uma graninha aí, não sei se é muito alta, mas... Sim, tomara que já ajude a pagar os valores atrasados, né? O Santos que será apurado novamente essa semana, 3 meses de direito de imagem, acho que tem gente falando que já bateu 3 meses, tem gente falando que vai bater 3 meses nessa semana que vem. Enfim, 3 meses de imagem atrasado, isso já é o suficiente para os caras poderem rescindir na justiça. E assim, é praticamente causa ganha, porque são direitos. E aí, porra, aí é todo num BO, né? Inclusive, o próprio Rony já
tinha ameaçado isso na época do Atlético Mineiro, e aí não conseguiu porque os caras lá da SAF acabaram fazendo pagamento ali de última hora e o Rony desistiu da ideia. Mas nada impede dele fazer isso agora. E assim, por mais que o Rony parar de entrar em campo possa soar uma boa ideia, ainda assim é um ativo ali que você poderia vender e tentar recuperar um pouco do que você gastou, ou deixou de receber nesse caso, né? Já que teve toda a triangulação com o Atlético Mineiro e o Botafogo. Mas enfim, tomara que ajude a pagar isso, né? Seja direito de imagem, FGTS, até essa hora desse mês está atrasado, se eu não me engano, então é o Santos, né? É o Santos do Marcelo Teixeira. E também, tomara que isso seja um bom indício pro próximo jogo, né? Porque o próximo jogo também é contra o Coritiba, pelo Brasileirão. Tomara que o Santos consiga ganhar, pelo amor de Deus, porque mais 3 pontinhos dá um pouco mais de segurança na tabela. E se tem uma coisa que o Santos precisa é de segurança nesse momento. E que vai ser na Neoquímica. Eu tinha até falado isso no último jogo, né? Até é minha folga, eu até queria ver de ir, mas provavelmente o ingresso ia estar muito caro. Aí deixaram o ingresso mais barato, o que é um milagre. E aí agora o sistema simplesmente não funciona de jeito nenhum. Então, assim, provavelmente a gente vai fazer o pós-jogo aqui de casa mesmo. Gostaria de gravar no estádio assim que terminasse o jogo, mas possivelmente não vai ter como. Mas o mais importante de tudo, que é o Santos, tomara que ganhe. Existe chance de ser o último jogo do Neymar, né? Seja olhando pela ótica dele ser convocado e se poupar, e eu acho que isso realmente aconteceria para não ter risco de se lesionar até a Copa, ou porque se é a convocação de vez, o Neymar já se não for convocado, já desiste mesmo. E sei lá, tá ligado? É muito difícil imaginar o que tá passando na cabeça do Neymar, o que ele vai querer fazer. Eu até devo gravar um vídeo nessa semana, eu quero ver se eu consigo fazer. Da minha opinião, como santista e tendo assistido literalmente todos os jogos do Neymar desde que ele voltou pro Santos ano passado, a minha opinião se eu acho que ele deva ou não ir pra Copa do Mundo. Então eu quero fazer um vídeo um pouco, não tão longo, né, um pouquinho mais resumido, mas só dando a minha opinião também pra conversar com vocês sobre isso. Mas, enfim, existe essa possibilidade de ser o último jogo do Neymar nessa segunda e última passagem dele pelo Santos. O jogo começa com o Schmidt sendo substituído com 4 minutos. Aparentemente se lesionou. Vamos torcer pra não ser nada sério, porque o Santos já não tem lá muitos volantes. E se o Schmidt ficar fora, tudo bem que o Gustavinho voltou agora, mas se o Schmidt ficar fora, não duvido do Cuca querer inventar o Rincon relacionado de novo. E poderia ser o Gabriel Menino também, mas o Gabriel Menino se lesionou. Então, enfim, tá complicado. Mas o Schmidt teve que sair de campo 4 minutos, entrou o Arão no lugar dele. Aos 8 tem uma defesa do Brasão, a única que eu lembro de cabeça, que tem origem ali num erro de passe do Neymar próximo do meio campo. O Brasão acaba fazendo uma boa defesa, mas não lembro de outros lances em que o Brasão teve que fazer nada do tipo. O Neymar que, assim, a gente tem que conversar, porque a impressão que eu tenho é que o Neymar, ele passou a maior parte desse período de convocação do Ancelotti lesionado, na maioria das convocações, né? Mas nas que ele estava disponível, a impressão que eu tenho é que quanto mais próximo do jogo, da convocação, parece que ele quer fazer coisas que ele normalmente ele não faz. Tipo assim, é óbvio que o Neymar sempre dribla, né? Isso é óbvio. Mas pelos os dribles e os passes que ele estava tentando de hoje, você vê que parecia uma displicência, tá ligado? Não sei se é uma impressão só minha, mas a impressão que dá vendo é que passa na cabeça dele que, tipo assim, foda-se convocação, tá ligado? Eu vou fazer aqui, valeu, pra mostrar que ele não tá pressionado, que ele não tá pensando nisso, mas acaba dando errado. A quantidade de passe de letra que ele tentou. Porque uma coisa o Neymar é ele errar um passe tentando um passe longo, tentando um passe de primeira, tentando um passe diferente. Agora, pô, tentando dar passezinho de letra no meio campo, dando origem pra contra-ataque do Coritiba, que, vamos lembrar o que aconteceu no primeiro jogo, o Santos só não perdeu aquele jogo porque o Coritiba tava horrível no momento de finalização. O Santos poderia ter perdido aquele jogo. O Neymar vai lá e dá chance pros caras de novo num jogo de mata-mata, em que muitos desses lances em que ele tava tentando dar passe de letra foi no primeiro tempo, em que o placar ainda tinha todo o tempo do mundo pro Coritiba reverter. Acho complicado, tá ligado? O jogo do Neymar hoje não foi bom. Ele dá o passe pro bom tempo ali, que até que é um bom passe, mas o gol é muito mais mérito do bom tempo. Não tira o mérito do Neymar de dar assistência, vai contar pra ele na estatística, mas assim, o jogo do Neymar foi ruim.
Principalmente o primeiro tempo ele ainda aparece mais, mas errando muita coisa, assim como o Raul Laser. Mas no segundo tempo, principalmente depois que o Santos abdica e dá a bola pro Coritiba ficar circulando o campo do Santos, o Neymar não encosta na bola. Desde os 25, 30 do segundo tempo, o Neymar já deveria ter saído de campo. Seja para entrar o Gabigol, que é a preferência. Eu vou falar uma coisa que possivelmente eu acho que eu nunca falei, eu acho que eu nunca vou voltar a repetir. Mas para esse jogo de hoje especificamente, depois dos 30 do segundo tempo, em que o Neymar já não conseguia mais tocar na bola porque o Santos estava basicamente defendendo todo recuado no campo de defesa, era melhor até pôr o Lautaro do que deixar o Neymar em campo. O Neymar não estava participando ali, o Neymar não ia ganhar na corrida, não ia fazer um pivô, não ia. O Neymar não estava existindo no jogo a partir daquele momento. Então, naquele momento específico, caso não tivesse o Gabigol, até o Lautaro seria mais interessante pro jogo do que o Neymar. Eu, eu falo isso ciente, com o meu lado racional falando isso, mas o meu sentimental dói de falar que eu preferia ver o Lautaro em campo do que qualquer outro jogador. Pra não falar o Lautaro, vamos falar qualquer um. Vamos falar o Matheus Xavier, vamos falar o. É que o Robinho Júnior também não tem físico nenhum, né? O Matheus Xavier pelo menos ainda tem mais velocidade. Mas sei lá, é que o Tassiano também tá lesionado, aí é foda, só sobe o Lautaro mesmo. Mas enfim, só pra dizer que a partir daquele momento também o Neymar já não tava mais ajudando em nada no jogo. E pra mim, fez uma partida abaixo. Assim como o Rolízer. Aos 13 tem um gol de cabeça impedido do Coritiba. Eu achei que tivesse sido gol porque eu achei que tivesse sido uma cobrança direta. Mas no replay dá uma mini impressão de que resvala na cabeça do jogador do Curitiba, e aí realmente estava impedido. Graças a Deus, porque aquele gol poderia ter mudado totalmente a estratégia do jogo. Seja o Coritiba recuar mais e sair no contra-ataque, seja o Santos sentir o gol como sempre sente. Inclusive, isso tem que ser mencionado nesses últimos dois jogos. O Santos fez o gol e não sentiu. Porque até então, assim como contra o Bahia, contra os jogos anteriores, era uma parada que eu sempre falava aqui. O Santos, ele não era o time que só que sentia o baque quando ele tomava o gol. Parecia que quando ele marcava o gol, ele sentia a pressão, sentia uma euforia ali e esquecia como é que jogava, tá ligado? Isso não tem acontecido nesses últimos dois jogos, então também é uma coisa positiva a se ressaltar. Aos 19 tem um bonito gol do Bom Tempo, né? Um passe do Roriz pro Neymar, do Neymar pro Bom Tempo. Bom Tempo vai segurando a bola, vai segurando, parece que a jogada não vai dar em nada. Ele corta pra dentro e mete no cantinho. Jogadaça, chutaço do Bom Tempo. Tomara que isso dê mais confiança pra ele finalizar cada vez mais e arriscar cada vez mais, porque todo mundo tende a ganhar com isso. Seja o próprio Bom Tempo melhorando o jogo dele, seja o Santos tendo mais alguém pra finalizar, além do Neymar ou do Gabigol, e do próprio Rolizer, ou às vezes do Barreal. Basicamente é só os quatro que chutam em qualquer chance que aparece. Aos 27 tem o gol 2-0, um escanteio curto, que se não me engano é do Rolizer passando pro Neymar, né? O Neymar passa pro Igor Vinícius e ele faz o lançamento no segundo pau pro Adonis, que aparece para finalizar de cabeça. Uma boa cabeçada do Adonis, um bom cruzamento do Igor Vinícius também. E que a partir disso praticamente não teve mais jogo. Eu só anotei mais dois lances do jogo inteiro. Que foi aos 35 do primeiro tempo ainda. Que o Adonis toma um amarelo burro. Porque ele deixa o jogador do Curitiba passar. Acho que era o La Vega, se não me engano. Ele passa ali, o Adonis meio que tenta segurar ele e puxa de um jeito burro. Uma falta próximo da área ali. Tomando amarelo ainda. Que eu falei, o Adonis é burro. Mas se ele for burro e fizer um gol todo jogo, tá valendo. O resto dos zagueiros do Santos também são burros e não fazem gols. E mano, no segundo tempo eu não tem nenhum lance de bola rolando, de chute, de nada. O segundo tempo foi uma lástima pros dois lados. Eu só notei mesmo a lesão do Gabriel Menino nos 50 minutos. Aparentemente é sério, né? Na hora que ele sente ele já cai no chão de um jeito feio, ele vai chorando, sendo carregado lá pelo carrinho de maca. Quando ele sai ali na lateral do campo, todos os jogadores estão em volta, até tampam as câmeras e tal, então parece que é algo feio. Triste, porque o menino tinha acabado de voltar de lesão e já sofre outra de novo. E, assim, triste por ele como pessoa, né, como um profissional. E triste também porque sem ele é mais chance ainda da gente ter que ver o Mike na lateral direita. E aí não é triste só
pro menino que tá fora. É triste pro Igor Vinícius, que tem que ver o Mike jogar. É triste jogar no lugar dele. É triste pro Mike, que tem que jogar, porque sempre é feio. É triste pra gente, que vai ter que ver o Mike em campo. Então, assim, é triste pra todo mundo, né? Os jogadores. O Brasão fez só uma defesa e mais nada. Não foi mais exigido. Bola aérea também, eu só lembro dele saindo uma vez, então nada a comentar. O Igor Vinícius, eu acho que fez uma boa partida. Na verdade, não. Eu comecei a relembrar os anos aqui na minha cabeça, porque tem a assistência dele pro segundo gol, que foi muito boa, muito bem. Mas teve muitos passes dele errando também. Teve uma invertida que ele erra, acho que no segundo tempo, se eu não me engano. Que acho que era pra bola ou ir no Neymar ou ir no Rony. A bola acaba passando no meio dos dois e vai pra fora. Defensivamente deixou muito espaço, principalmente no primeiro tempo ali, no corredor dele. Acho que dá pra dizer que fez uma partida ok. Tem assistência, talvez dá uma estrelinha a mais ali pra ele, mas no geral acho que foi uma partida ok. O Adonis e o Veríssimo, acho que o Veríssimo foi o melhor da zaga hoje, que nem eu falei, bola aérea ele tirou praticamente tudo. O Adonis fez o gol, maravilhoso. Defensivamente teve um momento ou outro que me incomodou, mas fez o gol. O Santos não sofreu nenhum gol, então vou deixar por isso. O Escobar, acho que fez uma partida bem defensivamente. Ofensivamente sempre é muito difícil esperar algo de Escobar. Bola no pé com ele é complicado. Se bem que teve um lance no finalzinho do segundo tempo, que se o Escobar tivesse aquela habilidade dele em todos os lances, assim, em 100% do tempo, porra, a gente tava com um lateral foda. Tivemos um jogador do Curitiba tentar disputar a bola com ele próximo da linha de fundo. Ele consegue separar, consegue marcar o cara, consegue afastar, corta para um lado, corta para o outro, depois afasta a bola mandando lá pro meio de campo. Se o Escobar consegue fazer isso em todos os lances, porra, meu amigo. Quem mais? O Schmidt sai com 4 minutos, não tem o que comentar. O Oliva, cara, o Oliva, de novo, ele já estava cansado no final do primeiro tempo. E dessa vez hoje ele nem foi substituído. Teve uma bola que eu fiquei com dó dele no fim do segundo tempo. Que ele passa pro Rony, o Rony devolve pra ele, bota ele pra correr na ultrapassagem ali. Mano, eu fiquei com dó do Oliva naquele momento. Final do jogo, o cara já não tava se aguentando no final do primeiro tempo. Quem dirá no final do segundo. E assim, o Oliva ele corre muito, ele tem que cobrir muita parte do campo ali. E tudo bem, né? Óbvio, isso é ótimo, mas algo tem que ser visto dessa preparação física. Assim, o Santos normalmente, nos últimos jogos, vinha morrendo no segundo tempo. Nesses dois últimos, a maioria dos jogadores ainda tem conseguido se manter num nível ok ali fisicamente, mas o Oliva, em todos os jogos, ele tem cansado ainda no primeiro tempo, cara. Eu não sei, o Gustavinho entrou hoje no final do segundo tempo, vamos ver como é que vai ser o próximo jogo, se ele já vai ser titular ou não, se o Cuca vai voltar a dar minutagem pra ele aos poucos, ou se vai deixar o Oliva descansar, mas a questão física do Oliva é complicada, até porque se ele tá cansando assim tão rápido, é sinal que ele não tá conseguindo descansar 100% e a chance disso estourar numa lesão também é forte, tá ligado? Assim como foi com o próprio Gustavinho há um tempo atrás. Então é bom que a galera dê uma controlada. Um bom tempo, jogou pra cacete. Do quarteto ali de ataque, acho que foi o melhor. Deu bons passes, fez o gol, belíssimo gol novamente. E acho que fez um bom jogo. O Rolizer, acho que foi abaixo. Ainda conseguiu fazer algumas boas jogadinhas ali, mas bem abaixo do nível que ele mesmo vinha apresentando nos últimos jogos. Tomara que seja só uma oscilação natural, que no próximo jogo ele já consiga jogar bem de novo, consiga ser protagonista, mas acho que hoje foi abaixo. O Barreal ajudou muito defensivamente, mas ofensivamente pouco apareceu. E o Neymar, cara, eu acho que fez um jogo abaixo, ainda consegue dar assistência ali, mas acho que ainda abaixo do que o próprio Neymar apresenta. Já falei, o Neymar pode ser injusto com o Neymar, mas pelo que ele ganha, pela expectativa que se tem nele e por tudo que a situação, a relação dele com o Santos se propõe a ser, o Neymar ele só pode fazer dois tipos de partida, que é ou ele joga bem o jogo inteiro, mesmo não participando diretamente do lance do gol, mas arranjando bons passes e boas jogadas o jogo inteiro, ou ele pode até errar na maioria dos lances, mas ele tem que acertar no momento crítico. Seja um gol, seja uma assistência, e hoje, por mais que ele tenha feito assistência, que nem eu falei, acho que foi muito mais mérito do bom tempo e ele errou muitas jogadas, principalmente no primeiro tempo.
Então, ainda assim, eu acho que o Neymar fez um jogo abaixo. Dos que entraram, o Arão acho que pra mim foi na média também. Tava conseguindo fazer bons passes progressivos para o campo de ataque. Defensivamente, não lembro se ele chegou a comprometer em nenhum lance. O Rony entrou para ser assistente de lateral e nesse caso ele até foi bem, né? Com a bola, felizmente não sobrou nada no pé dele para finalizar pro gol. O Gabriel Menino, cara, o Gabriel Menino foi muito sumido, cara. Eu não ouvi falar no nome do Gabriel Menino. Ele tava fechando mais pela direita ali junto com o Igor Vinícius, mas pouco vi dele. O Gabigol entrou também aos 38 já, praticamente não tocou na bola. E o Gustavo Henrique também entrou aos 38, bom pra ele voltar a ter ritmo, num jogo mais tranquilo e tal. E bom saber que ele tá de volta. É um jogador de qualidade a mais pra gente ter no campo, no time, e que não faça a gente depender só de Rincons, Schmitz e Arão. Enfim, Santos classificado. Até tava vendo agora há pouco, né? Pouco antes de iniciar a gravação, o São Paulo foi eliminado pro Juventude, cara. A que passo chegou o Roger Machado, moleque. Que loucura. Felizmente o Santos não foi o cuzão da história dessa vez, né? Tem aquele famoso vídeo do Sormani quando o Santos é eliminado no Paulista, que todo mundo tinha classificado, menos o cuzão da história que tinha sido o Santos. Dessa vez, pelo menos nessa etapa, ainda não foi o Santos. Próxima etapa, sorteio, aí já vamos ver mais uma complexidade a mais. Mas por enquanto vamos ser felizes e torcer para que o Santos consiga ganhar o próximo jogo também. Enfim, é isso que importa. Conseguimos passar do mata-mata depois de não sei quanto tempo. Meu amigo, que raridade.